iniciando o pesadelo da misteriosa doença, fazendo Lucas esconder o sofrimento para não gastar o dinheiro da família. Exames detalhados na capital que não dão nenhum resultado daquela terrível enfermidade. Enquanto o estado de Lucas piora com vômitos de sangue escuro, realizar o ritual de cura, preso pela polícia por estelionato, última esperança de salvação, amarração de magia negra, quintal para enterrar o mal, paz e a prosperidade na fazenda. Um prato de cerâmica antiga despedaçou espalhando comida pelo chão da cozinha. As mãos calejadas abandonaram o objeto sem controle. O corpo pesado desabou contra as lajes frias numa velocidade assustadora. Os olhos reviraram mostrando apenas a parte branca enquanto os dentes se travavam com força. Um gemido sufocado cortou o silêncio da noite, assustando as crianças que brincavam no canto da sala. Os dedos se cravaram no couro, cabeludo, puxando os fios com desespero, como se tentassem arrancar algo de dentro do crânio. A pele do rosto se contraiu em uma máscara de pura agonia, transformando as feições antes calmas em um rastro de dor incompreensível. A respiração se tornou ruidosa e falha, enquanto as pernas se encolhiam contra o peito, em uma posição de defesa involuntária. O suor frio começou a brotar na testa, escorrendo pelas bochechas pálidas e se misturando com a poeira do chão da casa. Os espasmos musculares impediam qualquer tentativa de levantar ou falar uma única palavra coerente. Os braços tremiam violentamente enquanto as unhas arranhavam as têmporas, deixando marcas vermelhas na pele clara. Ninguém conseguia entender o motivo daquele colapso repentino que transformou o jantar em um cenário de desespero familiar. O sofrimento parecia vir de uma força invisível que esmagava a mente do homem sem dar qualquer aviso prévio ou chance de reação. Beatriz largou a colher de madeira que segurava e correu em direção ao marido, ajoelhando-se no chão, sem se importar com os cacos de cerâmica. As mãos da vendedora de tofu procuraram o rosto de Lucas, tentando manter os olhos do companheiro fixos nos seus. O pânico tomou conta daquela mulher, que passou os últimos 17 anos construindo uma vida simples e honesta baseada no amor e no trabalho duro. Lucas sempre foi um homem forte, que ganhava a vida como carregador no mercado central, suportando fardos pesados, sem nunca emitir uma única queixa de cansaço. Dona Ana correu para afastar as 3 crianças pequenas que começavam a chorar ao verem o pai, naquela situação humilhante e dolorosa. A idosa tentava manter a calma, mas as lágrimas banhavam as rugas de seu rosto marcado pelos anos de sofrimento e doenças crônicas. A casa, que sempre foi cheia de sorrisos e brincadeiras, agora parecia sufocada por um terror desconhecido que ameaçava desabar a estrutura da família. Beatriz gritava pelo nome de Lucas, implorando para que ele aguentasse firme, enquanto tentava massagear as têmporas do marido, na esperança de aliviar. As crises de dor de cabeça não eram uma novidade absoluta para Lucas, que já vinha sofrendo em segredo há pouco mais de uma semana. O trabalhador acreditava que o sol forte do meio-dia e a chuva repentina nas costas durante as jornadas no mercado fossem os únicos culpados. Ele tomava remédios comuns comprados na farmácia do vilarejo, mas os comprimidos pareciam fazer o efeito inverso, aumentando a intensidade do sofrimento. As pontadas agudas antes aconteciam 2 vezes por dia, mas agora se repetiam 4 ou 5 vezes com uma precisão matemática assustadora. A dor mais violenta sempre escolhia a meia-noite exata para se manifestar, acordando o homem com a sensação de ter centenas de agulhas perfurando seu cérebro. Lucas guardava o segredo com medo de preocupar Beatriz e Dona Ana, sabendo que a família não tinha recursos para tratamentos médicos caros. O dinheiro obtido com o tofu tradicional que Beatriz vendia na feira era a única garantia de sustento e de remédios para a sogra idosa. Se ele ficasse doente, a ponto de parar de trabalhar, a fome bateria na porta daquela casa humilde antes mesmo do fim do mês. A crise atual parecia não ter fim, e os gritos abafados de Lucas ecoavam pelas paredes de madeira da residência rural. O carregador tentava morder o próprio braço para não assustar os filhos pequenos que assistiam a tudo da fresta da porta do quarto. Beatriz chorava abraçada ao peito do marido, sentindo os batimentos cardíacos acelerados e desregulados que demonstravam o colapso interno. A vizinhança permanecia silenciosa, ignorando o drama que se desenrolava na propriedade, que ficava um pouco afastada do centro da vila. Alguns minutos depois,
a intensidade da dor começou a diminuir gradativamente, permitindo que Lucas soltasse as mãos da cabeça com lentidão. Os olhos do homem focaram no teto de telhas gastas, enquanto a respiração voltava ao ritmo normal, embora ainda muito fraca. A pele antes vigorosa agora exibia uma palidez doentia, e os lábios estavam secos e rachados, como se tivessem perdido todo o sangue. Beatriz ajudou o companheiro a se sentar no chão, limpando o suor e as lágrimas com a barra de sua saia de algodão. Lucas tentou sorrir para tranquilizar a esposa, mas o esforço físico quase provocou um novo desmaio, fazendo-o apoiar as costas na parede. O silêncio que se instalou na cozinha era pesado e carregado de perguntas que ninguém ali tinha capacidade de responder com clareza. Dona Ana aproximou-se com um copo de água morna, entregando-o com as mãos trêmulas para o filho que mal conseguia segurar o vidro. A certeza de que algo muito mais sombrio do que uma simples enxaqueca estava acontecendo instalou-se no coração de Beatriz. O relógio de parede antigo badalou as horas, mostrando que a calmaria duraria pouco tempo antes do próximo ciclo de sofrimento programado. Do lado de fora da propriedade, sob a sombra de uma árvore, Gasta, uma silhueta, observava a movimentação da casa com os olhos fixos na janela. O brilho de satisfação cruel no olhar daquela pessoa contrastava com o desespero que a família enfrentava entre as quatro paredes. A figura se afastou na escuridão da noite, deixando para trás apenas o eco invisível de uma promessa de destruição total. O silêncio que se instalou na pequena sala da casa rural, após a partida daquela misteriosa sombra, era interrompido apenas pelos soluços baixos das crianças. Lucas permanecia deitado no colchão, estendido no chão da sala, com o rosto virado para a parede, tentando controlar a respiração, ainda desregulada pela dor severa. Beatriz limpava os cacos do prato quebrado com uma pressa nervosa, jogando os pedaços de cerâmica em um velho balde, metal que ecoava alto a cada impacto. Dona Ana tentava acalmar o neto mais novo, balançando o berço de madeira com os pés, enquanto suas mãos gastas pelo tempo limpavam as próprias lágrimas. O relógio avançava lentamente para as 3 da madrugada, indicando que a próxima janela de sofrimento estava se aproximando sem piedade. Beatriz sentou-se ao lado do marido, acariciando os ombros tensos do trabalhador que parecia ter envelhecido 10 anos, em apenas uma semana de agonia. A vendedora de tofu tomou uma decisão firme naquela madrugada fria, sabendo que não poderia mais assistir à destruição silenciosa do homem que amava. Municipal. O carregador de mercado tentou protestar, sussurrando que o dinheiro deveria ser usado para comprar o estoque de soja e os remédios da mãe idosa. Beatriz tapou os lábios do companheiro com os dedos firmes, ordenando que ele descansasse e não se preocupasse com as finanças da casa. O sol começou a despontar no horizonte, colorindo o céu da zona rural, com tons de cinza e laranja, enquanto Beatriz já preparava a carroça. A jovem mãe arrumou as roupas das crianças e pediu para que Dona Ana cuidasse dos netos durante o dia, prometendo voltar com boas notícias médicas. Lucas foi ajudado a subir na carroça de transporte, demonstrando uma fraqueza que assustava a todos que conheciam sua antiga força física. Os passos lentos do cavalo pela estrada de terra batida pareciam torturar o homem a cada solavanco que balançava a estrutura de madeira. Beatriz segurava as rédeas com força, mantendo os olhos fixos no caminho, enquanto rezava mentalmente por um diagnóstico simples e tratável. O hospital municipal da cidade vizinha estava lotado de trabalhadores rurais esperando por atendimento em longas filas que dobravam os corredores. Beatriz conseguiu registrar Lucas após explicar a gravidade das convulsões e das dores de cabeça que impediam o marido de exercer o trabalho duro. O custo daqueles procedimentos médicos consumiu quase metade das economias que Beatriz havia guardado com tanto suor e noites em claro. A vendedora aguardou por mais de 4 horas em um banco de madeira desconfortável, segurando a mão gélida do companheiro doente. O resultado dos exames laboratoriais foi entregue pelo médico, que exibia uma expressão de total frustração e dúvida diante dos papéis impressos. O especialista explicou que todos os indicadores de saúde de Lucas estavam perfeitamente normais, sem qualquer sinal de infecção ou tumor cerebral. O relatório médico final apontava apenas exaustão física extrema provocada pelo excesso de trabalho pesado sob condições climáticas severas.
O doutor prescreveu alguns analgésicos fortes e recomendou repouso absoluto por pelo menos 2 semanas em um ambiente calmo e sem estresse. Beatriz comprou os medicamentos na farmácia do hospital, sentindo um alívio temporário misturado com uma incerteza que não sumia. O retorno para a fazenda aconteceu no fim da tarde com Lucas, exibindo uma melhora aparente provocada pelos remédios químicos aplicados na veia. Dona Ana correu para a entrada do sítio abraçando o filho com fervor, enquanto as crianças sorriam ao verem o pai caminhar sem ajuda. O jantar daquela noite foi mais tranquilo, com a família compartilhando uma refeição simples baseada no tofu fresco que Beatriz preparava. Lucas deitou-se cedo no quarto principal, caindo em um sono profundo, que parecia indicar o fim daquele pesadelo misterioso e violento. Beatriz permaneceu na cozinha, lavando as panelas e organizando os utensílios de trabalho para a jornada do dia seguinte. A calmaria foi quebrada exatamente às 11h55 da noite, quando os remédios perderam o efeito no organismo. Lucas acordou com um sobressalto, soltando um grito agudo que rasgou o silêncio do quarto e acordou todos os moradores da residência. O homem caiu da cama batendo com os joelhos no chão de madeira, enquanto agarrava a própria cabeça com uma força descomunal. As veias do pescoço do carregador saltaram de forma assustadora, e um filete de sangue escuro começou a escorrer lentamente por sua narina esquerda. Beatriz entrou no quarto em pânico, testemunhando uma crise muito mais violenta e brutal do que todas as anteriores combinadas. O sangue escuro escorria pelo lábio de Lucas e manchava o chão de madeira do quarto principal. Beatriz tentou segurar os ombros do marido, mas a força das convulsões jogou a vendedora contra o guarda-roupa antigo. Dona Ana entrou no aposento segurando uma lamparina a óleo com as mãos trêmulas, iluminando a cena aterrorizante que destruía a paz da madrugada. As 3 crianças choravam alto, no corredor, sem entender o motivo de verem o pai naquela humilhação física tão violenta. Lucas cravava as unhas na própria pele do pescoço, rasgando o tecido fino da camisa enquanto soltava gemidos, sufocados de pura agonia. A pressão arterial parecia subir ao limite, fazendo os olhos do carregador injetarem sangue nas partes brancas de forma... Beatriz limpou o rosto do companheiro com um lenço molhado, desesperada ao ver que os analgésicos fortes do hospital não faziam efeito. A vendedora de tofu percebeu que a medicina tradicional da província não tinha capacidade para desvendar a origem daquela terrível enfermidade. Ela ordenou que Dona Ana ficasse com os netos no quarto dos fundos, enquanto tentava prender os braços de Lucas, para evitar maiores ferimentos. O ciclo de dor durou exatos 30 minutos, cessando de forma repentina, assim que o relógio marcou 00h30. O trabalhador desabou no colchão, completamente esgotado, com o corpo coberto por um suor frio e viscoso que cheirava a ferro. O amanhecer trouxe uma névoa densa sobre os campos de soja da fazenda, cobrindo a propriedade com um manto de melancolia profunda. Beatriz não abriu a gangue de tofu naquele dia, quebrando uma rotina de anos de dedicação ao mercado local da vila de pescadores. A prioridade absoluta era salvar a vida do pai de seus filhos, que definhava a cada hora sem uma explicação lógica ou científica. Ela recolheu as joias de prata que herdou de sua falecida mãe e caminhou até a casa do chefe do vilarejo rural. O homem aceitou comprar os objetos de valor por um preço abaixo do mercado, entregando algumas notas amassadas de real. O dinheiro obtido foi guardado na bolsa de lona, junto com o restante das economias familiares, que diminuíam em uma velocidade alarmante. O carregador mal conseguia se manter em pé, necessitando do apoio físico da esposa e da mãe idosa para alcançar o banco traseiro. O veículo partiu cortando as estradas vicinais, deixando para trás o rastro de fumaça e a preocupação constante de Dona Ana. O trajeto de quase 100 quilômetros foi realizado em completo silêncio, com o doente deitado, com a cabeça no colo de Beatriz. O hospital central da capital ostentava uma estrutura moderna, com equipamentos de última geração e médicos, especialistas em neurologia complexa. Beatriz pagou as taxas de consulta particular na recepção central, esvaziando quase por completo os recursos financeiros obtidos com a venda das joias. Lucas foi submetido a uma nova ressonância magnética de alta resolução e exames detalhados de líquido cefalorraquidiano na sala de infectologia.
Os especialistas analisaram os gráficos de atividade cerebral durante 3 horas procurando sinais de epilepsia rara ou aneurisma oculto. O veredito dos renomados doutores repetiu a mesma frustração do hospital municipal, afirmando que o organismo do paciente estava saudável. O chefe da equipe neurológica explicou que a ciência médica não encontrava nenhuma anomalia física ou química que justificasse tais crises periódicas. O especialista sugeriu que o caso poderia estar ligado a distúrbios psicológicos graves provocados por traumas esquecidos ou estresse pós-trabalho. Beatriz recolheu os relatórios impressos, sentindo uma revolta crescer no peito por ter gasto uma fortuna, sem obter nenhuma resposta concreta. A vendedora de tofu percebeu que as paredes brancas daquele hospital tecnológico não trariam a cura para o corpo enfraquecido de Lucas. O retorno para a zona rural aconteceu sob a luz de um fim de tarde cinzento e sem esperanças. Lucas foi acomodado na cama com extrema lentidão, exibindo marcas roxas ao redor dos olhos e uma perda de peso evidente. O homem vigoroso que antes carregava sacos de 50 quilos, agora exibia braços finos e uma pele áspera sem qualquer vivacidade. Dona Ana preparou uma sopa de legumes rala, tentando alimentar o filho que rejeitava qualquer tipo de comida sólida com náuseas. Beatriz sentou-se na varanda gasta, observando o anoitecer, enquanto pensava nas dívidas acumuladas com os vizinhos e com o banco local. O desespero começava a nublar a mente daquela mulher forte que sempre encontrou soluções para as dificuldades da vida. O vento forte da noite balançava as folhas da grande árvore localizada na entrada da propriedade rural da família. Beatriz escutou passos leves, se aproximando do portão de madeira velha e levantou-se segurando um pedaço de ferro para proteção. A luz da lamparina revelou a silhueta de uma mulher jovem segurando uma pequena cesta coberta por um pano de linho claro. Era Camila, a esposa do irmão caçula de Lucas, que morava na fazenda, vizinha e raramente visitava a residência dos cunhados. A visitante exibia um olhar tenso e desconfiado, desviando a atenção da vendedora de tofu a cada palavra dita na varanda. Camila estendeu os braços e colocou a cesta de linho sobre a mesa de madeira da varanda. Beatriz guardou o pedaço de ferro atrás da porta-gás, observando cada movimento da cunhada com extrema desconfiança. A luz oscilante da lamparina a óleo iluminava o rosto pálido de Camila, que parecia assustada com o silêncio profundo que dominava a propriedade. A vendedora de tofu notou que as mãos da visitante tremiam de forma descontrolada enquanto ela ajeitava o pano claro sobre os alimentos. Camila explicou em voz baixa que trouxe alguns biscoitos doces para as crianças e um tônico natural para ajudar Lucas a recuperar o apetite perdido. Dona Ana apareceu na porta da cozinha, limpando as mãos no avental de algodão, e cumprimentou a nora com um aceno triste de cabeça. A idosa agradeceu a gentileza da visita, comentando que a situação financeira e a saúde de seu filho mais velho pioravam a cada ciclo noturno. Camila desviou o olhar imediatamente, fixando a atenção nos próprios sapatos velhos, enquanto fingia lamentar o sofrimento do carregador de mercado. A visitante retirou do bolso interno de seu casaco de lã um envelope pardo e pesado, colocando-o ao lado da cesta de doces. Beatriz deu um passo atrás, encarando o objeto com o coração acelerado, e perguntou o significado daquele embrulho. Camila empurrou o envelope pardo na direção das mãos de Beatriz, afirmando que aquela quantia em dinheiro era um auxílio enviado por seu marido. O irmão caçula de Lucas queria ajudar nas despesas médicas da capital, sabendo das dificuldades que a vendedora de tofu enfrentava sozinha. Beatriz recusou o valor no primeiro momento, devolvendo o pacote para a mesa por puro orgulho e medo de acumular dívidas impagáveis. A visitante insistiu com fervor, segurando os dedos de Beatriz e afirmando que o dinheiro servia também para a compra de mantimentos básicos. Dona Ana chorou ao ver a aparente união da família, agradecendo a Deus pela generosidade divina em um momento de escuridão. Beatriz aceitou o envelope após ouvir os apelos da sogra idosa, sabendo que os recursos serviriam para comprar leite para o filho caçula. A vendedora abriu o pacote com cuidado, contando 15 cédulas de R$ 100, que totalizavam uma quantia significativa para a realidade rural. Camila sorriu de forma nervosa, demonstrando uma pressa incompreensível para abandonar a residência antes do início da madrugada fria. A cunhada recolheu sua cesta vazia
e caminhou a passos largos em direção ao portão de madeira sem olhar para trás uma única vez. Beatriz guardou o envelope sob o colchão, sentindo um aperto estranho no peito que não sabia explicar. Lucas acordou por volta das 9 horas da noite, solicitando um copo de água fresca para aliviar a queimação crônica que sentia na garganta. O homem tentou se sentar na beira do colchão, exibindo uma fraqueza que partia o coração de sua dedicada companheira de vida. Beatriz ajudou o marido a beber o líquido com lentidão, conversando sobre a visita inesperada de Camila e a quantia em dinheiro recebida. O carregador franziu a testa, demonstrando surpresa com a atitude do irmão caçula, que sempre foi conhecido pelo comportamento egoísta. O doente sussurrou que algo estava errado naquela história, mas a dor na nuca o impediu de continuar o raciocínio. O silêncio retornou para a casa de madeira com o avanço do relógio que marcava 11 horas e 40 minutos da noite. Beatriz permaneceu sentada na cadeira de balanço ao lado do leito do companheiro, segurando um terço de plástico entre os dedos gessados. A jovem mãe monitorava a respiração de Lucas, temendo que o ciclo de sofrimento se repetisse com a mesma violência da madrugada anterior. Dona Ana dormia no quarto ao lado, junto com as 3 crianças pequenas, que descansavam após um longo dia de choro e angústia. O vento forte batia contra as janelas de vidro gasta, produzindo um som sibilante que aumentava o clima de terror. O corpo de Lucas começou a enrijecer subitamente, exatamente às 11 horas e 55 minutos da noite, provocando o desespero de Beatriz. O trabalhador soltou um gemido abafado, enquanto seus braços se contraíam de forma não natural contra o peito coberto de suor. A vendedora de tofu correu para segurar a cabeça do marido, tentando evitar que ele batesse o crânio contra as ripas da parede. Um cheiro forte de podridão começou a emanar debaixo da cama, invadindo o quarto com uma fumaça invisível e sufocante. Lucas abriu a boca para gritar, mas o som foi interrompido por um jorro violento de um líquido escuro e espesso. O líquido escuro e espesso escorria pelo queixo de Lucas, manchando os lençóis de algodão cru e exalando um odor insuportável de carne apodrecida. Beatriz recuou um passo, com as mãos cobrindo a boca para conter o grito de horror que subia por sua garganta. O carregador de mercado desabou de lado, no colchão, com os olhos revirados e os membros totalmente rígidos, parecendo um pedaço de madeira seca. Dona Ana entrou correndo no quarto após ouvir o barulho do estômago do filho se contrair de forma tão violenta. A idosa quase deixou cair a lamparina ao ver a poça negra que se espalhava pelo chão, assemelhando-se a uma tinta densa e oleosa que nenhuma doença humana conhecida seria capaz de produzir. Beatriz recuperou o controle de suas pernas e ajoelhou-se ao lado do marido, usando uma toalha velha para limpar a substância nojenta que continuava a brotar entre os lábios dele. A vendedora de tofu percebeu que o cheiro de podridão vinha diretamente das entranhas do companheiro, como se algo estivesse devorando os órgãos internos daquele homem. Lucas soltou um suspiro fraco e desmaiou por completo, deixando a casa em um silêncio sepulcral que aumentava o desespero das duas mulheres. Dona Ana começou a rezar em voz alta, segurando a mão gélida do filho mais velho e implorando para que os espíritos protetores não o levassem daquela forma tão cruel. A madrugada avançou fria e pesada sobre a zona rural, mas Beatriz não conseguiu fechar os olhos nem por um segundo, temendo um novo ataque. A jovem mãe limpou cada gota do fluido misterioso com água fervente e sabão de coco, mas o perfume da decomposição parecia ter impregnado as paredes de madeira da residência. Quando as primeiras luzes do dia cortaram a névoa matinal, a vendedora tomou a lona de sua gangue de tofu e caminhou em direção à estrada principal. Ela decidiu que não voltaria a procurar os médicos da cidade ou da capital, pois compreendeu que a enfermidade de Lucas pertencia ao mundo das sombras e das forças ocultas. Enquanto isso, a poucos quilômetros dali, Camila caminhava de um lado para o outro na sala de sua própria casa, roendo as unhas até sangrar. A cunhada de Lucas segurava o telefone celular contra o ouvido com tanta força que os nós de seus dedos estavam completamente brancos de tensão. Uma voz feminina e ríspida atendeu do outro lado da linha, exigindo saber o motivo daquela ligação feita em um horário tão inconveniente. Camila começou a chorar de forma histérica,
afirmando que a situação na casa de Beatriz havia fugido do controle e que a culpa a estava esmagando. A visitante da noite anterior revelou que Lucas estava vomitando um sangue preto e que temia que ele morresse a qualquer momento. A mulher do outro lado da linha soltou uma risada cruel e ordenou que Camila calasse a boca para não despertar suspeitas no vilarejo rural. Perder a Gandhi na feira. A cúmplice explicou que a magia deveria apenas causar cansaço crônico e afastar os clientes, mas que o ódio havia transformado o feitiço em uma sentença de morte. Camila declarou que queria confessar tudo e devolver o dinheiro da feitiçaria, mas a outra mulher a ameaçou, dizendo que se o segredo fosse revelado, os espíritos vingativos destruiriam os filhos da própria Camila. A ligação foi encerrada abruptamente, deixando Camila de joelhos no chão da sala, com o corpo trêmulo e os olhos arregalados de puro pavor. Seu marido. Ela guardou o aparelho telefônico no bolso e cobriu o rosto com as mãos, sentindo o peso da traição queimar sua alma. Na fazenda de Lucas, Beatriz arrumava as malas de lona com algumas mudas de roupa e o dinheiro pardo que havia recebido da própria Camila na noite anterior. A vendedora de tofu tomou uma decisão drástica ao lembrar-se das palavras de um antigo viajante sobre um curandeiro poderoso. Beatriz caminhou até o quarto onde Dona Ana cuidava das crianças e explicou que precisava partir imediatamente para uma viagem em busca de ajuda espiritual. A idosa segurou os braços da nora com firmeza, entregando-lhe uma medalha de metal bento para que servisse de escudo contra os perigos do caminho. Lucas continuava inconsciente na cama, com a pele cinzenta grudada nos ossos da face e os lábios ressecados pelo calor da febre persistente. Beatriz beijou a testa do companheiro e caminhou até a estrada de terra sob o sol forte da manhã, sem saber que Camila observava sua partida de longe, escondida atrás dos arbustos que cercavam a entrada da propriedade familiar. Camila saiu de trás dos arbustos espessos assim que a silhueta de Beatriz desapareceu completamente na curva da estrada de terra batida. A cunhada correu em direção à casa de madeira com os dentes arreganhados pelo nervosismo, batendo a palma da mão contra o batente da porta da sala. Dona Ana abriu a entrada carregando o neto mais novo nos braços, assustada com o retorno abrupto e a expressão transtornada daquela jovem nora. Camila não pediu licença e invadiu o recinto empurrando a idosa com suavidade, caminhando direto para o quarto onde Lucas descansava imóvel. O carregador exibia uma respiração superficial, com os lábios cobertos por uma crosta seca e escura que denunciava a gravidade da última crise. Camila sentou-se na beira do colchão gasta e começou a chorar de forma desesperada, segurando os dedos finos e gélidos do cunhado desmilinguido. A visitante limpou uma gota de suor que brotava na testa do doente, sussurrando palavras de arrependimento que Dona Ana não conseguia decifrar da cozinha. A idosa aproximou-se segurando o chocalho do bebê, perguntando os motivos de tanto choro se ela mesma havia trazido dinheiro para o tratamento médico. Camila levantou-se abruptamente, limpando as lágrimas com as costas das mãos, afirmando que conhecia a existência de um curandeiro famoso na região vizinha. A cunhada declarou que Beatriz sofreria em vão nas estradas da capital, se não buscasse a ajuda daquele homem oculto. Dona Ana escutou o relato com os olhos arregalados, dividida entre o medo do desconhecido e a necessidade urgente de salvar o filho mais velho. Boracha. A cunhada garantiu que o mestre espiritual, conhecido como Senhor Ba, tinha o poder de resolver enfermidades ligadas ao mundo das sombras em poucos minutos. A idosa guardou o roteiro de viagem na gaveta da cômoda, decidindo enviar uma mensagem para o celular de Beatriz através do aparelho de um vizinho que passava. A vendedora de tofu recebeu os detalhes do endereço quando já estava na metade do caminho. Beatriz mudou a rota de sua jornada imediatamente após ler as instruções enviadas pela sogra, descendo do ônibus intermunicipal em um cruzamento deserto. A jovem esposa caminhou durante 2 horas sob o sol causticante da tarde, cortando os caminhos vicinais que se estendiam entre as árvores e seringueira. O cenário tornava-se cada vez mais denso e silencioso, com o som dos próprios passos ecoando contra o solo batido e seco daquela floresta artificial. Um aroma forte de podridão e folhas secas em decomposição
começou a invadir as narinas da vendedora de tofu conforme ela avançava pelo terreno escuro. Beatriz avistou uma estrutura precária feita de bambu e palha trançada no centro da clareira. A cabana assemelhava-se a um abrigo temporário de caçadores, com paredes tortas e uma cobertura de folhas escuras que barrava a luz do sol. Beatriz aproximou-se do umbral de madeira, sentindo um calafrio violento percorrer sua espinha, como se uma corrente elétrica de gelo cortasse seus músculos. Um homem idoso, de cabelos grisalhos que tocavam os ombros e barba branca desgrenhada, permanecia sentado no centro do único cômodo escuro. O sujeito vestia uma túnica exótica, metade saia e metade manto, com dezenas de colares de contas coloridas, balançando ao redor de seu pescoço negro de sujeira. O curandeiro movia os braços no ar, realizando gestos circulares diante de um grande pote de barro cozido. Beatriz deu um passo para dentro do recinto, segurando a bolsa de lona contra o peito, enquanto tentava controlar o tremor de suas próprias pernas. A vendedora de tofu curvou o corpo em sinal de respeito e cumprimentou o Sr. Ba, explicando que necessitava de socorro para o marido doente. O velho interrompeu os movimentos dos braços e cravou os olhos amarelados no rosto da visitante, exibindo um sorriso desdentado e malévolo. O Sr. Ba levantou-se da cadeira de bambu, exalando um odor nauseabundo de carniça, que fez o estômago de Beatriz se contrair com força. O curandeiro caminhou até o leito de palha localizado no fundo da cabana e deitou-se de costas, cruzando as pernas com desdém. Beatriz aproximou-se do leito improvisado e ajoelhou-se no chão de terra batida, implorando pela intervenção do mestre espiritual na saúde de Lucas. O Sr. Ba permaneceu em silêncio por alguns minutos, tamborilando os dedos compridos na própria testa antes de proferir as primeiras palavras com um sotaque estrangeiro. O curandeiro exigiu o pagamento imediato de R$ 50.000 para realizar o ritual de quebra daquela enfermidade misteriosa. Beatriz empalideceu ao escutar a cifra absurda, sabendo que a venda de toda a sua propriedade rural não seria suficiente para alcançar aquele valor. A vendedora chorou alto, limpando o rosto com as mãos enquanto mostrava o envelope pardo recebido de Camila. O Sr. Ba sentou-se na beira do leito, após observar as notas de R$ 100 que Beatriz retirava desesperadamente de dentro da lona. O velho esticou a mão escura e recolheu o dinheiro, contando as cédulas com a ponta do polegar molhada em saliva, enquanto soltava uma risada rouca. O curandeiro afirmou que aceitaria aquela quantia como um adiantamento para os materiais do altar, mas exigiria o restante assim que o homem ficasse curado. O Sr. Ba caminhou até o pote de barro e retirou de lá uma pequena esfera escura e viscosa, entregando-a para a esposa aflita. O feiticeiro ordenou que Lucas engolisse o objeto naquela mesma noite, garantindo que o mal seria expelido. Beatriz guardou a pílula misteriosa no bolso do vestido e despediu-se do curandeiro com pressa, correndo para fora da clareira escura das seringueiras. O retorno para a fazenda familiar aconteceu no início da noite, com as primeiras estrelas cobrindo o céu azul escuro da zona rural. Dona Ana abriu a porta com ansiedade, abraçando a nora que exibia o rosto queimado pelo sol e os olhos vermelhos de tanto chorar. Lucas permanecia deitado no colchão da sala, com a respiração fraca e o corpo totalmente coberto por lençóis limpos. Beatriz retirou a esfera negra do bolso e caminhou em direção ao marido moribundo, levantando a cabeça dele com suavidade para introduzir o remédio desconhecido. O carregador de mercado engoliu o objeto com dificuldade, soltando um gemido baixo antes de fechar os olhos novamente em um sono pesado. Beatriz e Dona Ana permaneceram sentadas ao lado do leito, monitorando cada movimento dos músculos faciais do doente com o coração na boca. O relógio avançou lentamente para a meia-noite exata, o horário temido em que as crises anteriores destruíam a estrutura física do trabalhador. Lucas abriu os olhos subitamente, mas ao contrário dos ciclos de dor, ele não gritou e nem contraiu os membros superiores. O homem sentou-se na cama sem ajuda de ninguém, olhando para as próprias mãos com uma expressão de total lucidez e vigor restaurado. Beatriz chorou de alegria ao ver o marido conversar com os filhos pequenos que correram para o quarto ao escutarem a voz do pai. A vendedora de tofu acreditou sinceramente que o Sr. Ba havia operado um milagre divino,
através daquela pílula de barro negro. Lucas levantou-se do colchão e caminhou até a cozinha, solicitando um prato cheio de comida e demonstrando uma fome que há semanas não sentia. A paz parecia ter retornado definitivamente para o lar daquela família rural que tanto sofreu nos últimos dias. Beatriz guardou os utensílios de cozinha com o coração leve, sem saber que o alívio provocado pela feitiçaria cobraria um preço muito mais alto e terrível em breve. A calmaria durou exatamente 3 dias, permitindo que Lucas caminhasse pelo quintal e ajudasse na limpeza da cocheira dos animais. No quarto amanhecer, porém, o carregador acordou com uma febre altíssima que cobria sua pele de manchas vermelhas e purulentas. O homem tentou beber um copo de leite, mas vomitou imediatamente uma substância pastosa e amarela, que corroía o verniz do piso de madeira. Beatriz entrou em desespero ao ver o marido cair de joelhos no chão da cozinha, arranhando o próprio peito até sangrar, enquanto clamava pelo nome do curandeiro. A vendedora correu para o telefone celular e tentou discar o número do Sr. Bá, mas a operadora indicava que a linha estava desligada. Beatriz correu até a estrada e implorou para que o vizinho da caminhonete a levasse novamente até a floresta de seringueiras junto com Lucas. O trajeto foi realizado em alta velocidade, com o doente gemendo de dor na carroceria traseira sob a luz forte do meio-dia. Ao alcançarem a clareira isolada, Beatriz saltou do veículo e correu em direção à cabana de bambu, chamando pelo nome do mestre espiritual. A jovem esposa empurrou a porta de palha com força, mas encontrou o recinto completamente revirado e vazio de qualquer presença humana. No centro do cômodo, sobre a mesa de madeira, repousava apenas um pedaço de corda vermelha amarrado, em forma de nó cego, e uma poça de óleo queimado. Beatriz encarava o nó cego na corda vermelha, enquanto o motorista da caminhonete gritava do lado de fora, avisando que Lucas havia desmaiado novamente na carroceria. A jovem esposa recolheu o objeto barbante com as mãos trêmulas, sentindo que cada segundo perdido selava o destino trágico do homem de sua vida. Ela correu de volta, assustadora. O motorista deu a partida, acelerando o motor velho pelas estradas de terra batida, em direção à delegacia de polícia da cidade vizinha. Beatriz chorava copiosamente, limpando o suor misturado com as manchas vermelhas que se espalhavam pelo pescoço do carregador de mercado. Ao chegarem ao centro urbano, a caminhonete estacionou bruscamente, diante do prédio de concreto da Secretaria de Segurança Pública local. Um investigador que organizava alguns arquivos impressos aproximou-se da mesa de atendimento, pedindo para que a vendedora de tofu se acalmasse antes de relatar os fatos. O policial escutou a descrição física do Sr. Bá e imediatamente soltou um suspiro de reconhecimento misturado com total indignação. O agente revelou que o falso curandeiro havia sido preso naquela mesma manhã por uma equipe especializada em estelionato. O Sr. Bá, na verdade, chamava-se Sebastião e era um criminoso procurado em 3 estados diferentes por aplicar golpes financeiros em famílias rurais desesperadas. O golpista utilizava substâncias alucinógenas e ervas tóxicas misturadas com pólvora para simular curas milagrosas temporárias nas vítimas enganadas. Beatriz sentiu o chão desaparecer sob seus pés ao compreender que havia entregado as economias da família para o carrasco de seu marido. A jovem mãe assinou o termo de depoimento com os dedos trêmulos. Enquanto os policiais providenciavam uma ambulância municipal para transferir Lucas, o carregador foi levado às pressas para a ala de isolamento do hospital regional. A internação médica durou 3 dias longos com Lucas, permanecendo em um estado de coma induzido para controlar as convulsões cerebrais severas. Os médicos injetavam antibióticos de amplo espectro na veia do paciente, tentando combater os efeitos da toxina desconhecida que o falso mestre havia receitado. Beatriz passava as noites em claro sentada na cadeira de plástico do corredor, observando o companheiro através do vidro fosco da UTI. Dona Ana cuidava da residência rural e das crianças com o coração apertado, enviando orações diárias através das contas de seu terço gasto. A certeza de que a medicina ocidental não resolveria aquele problema espiritual fincou raízes na mente de Beatriz. No 4º dia de internação hospitalar, Lucas abriu os olhos lentamente, exibindo uma fraqueza extrema que o impedia de levantar os braços ou
pronunciar frases longas. A febre havia diminuído graças aos medicamentos químicos, mas as manchas escuras na pele continuavam presentes como marcas de uma queimadura invisível. O médico responsável assinou a ordem de alta hospitalar com uma expressão de total impotência, admitindo que o hospital não tinha mais o que fazer pelo doente. Beatriz assinou os papéis de liberação e contratou uma van de transporte particular para trazer o companheiro de volta ao lar. O retorno para a fazenda aconteceu sob a luz fraca de um crepúsculo cinzento. Lucas foi acomodado no colchão da sala com o auxílio de Dona Ana, que chorou ao ver o filho mais velho tão debilitado e magro. O homem que antes exibia ombros largos e fortes agora parecia uma sombra humana com os olhos encovados e a pele áspera. Beatriz sentou-se na cozinha para preparar uma jarra de chá de camomila, tentando encontrar forças para não desabar diante da sogra idosa. A vendedora de tofu abriu a gaveta do armário para guardar os relatórios médicos inúteis, quando escutou um barulho de palmas vindo do portão de madeira. Ela caminhou até a varanda gasta, avistou a silhueta de uma vizinha idosa segurando uma sacola de pano. Era Dona Marta, uma antiga moradora do vilarejo, que conhecia os segredos das ervas e as histórias dos antepassados daquela região rural. A visitante aproximou-se com passos lentos, observando o clima de tristeza que dominava a propriedade familiar antes de proferir qualquer palavra. Dona Marta sentou-se no banco da varanda e segurou as mãos calejadas de Beatriz, olhando profundamente nos olhos da jovem esposa com compaixão. A idosa explicou que o sofrimento de Lucas não vinha de uma bactéria ou de um veneno comum do curandeiro preso. A vizinha afirmou com total convicção que o carregador havia sido atingido por um feitiço de amarração de magia negra. Beatriz escutou o relato com o coração batendo no peito, lembrando-se do cheiro de podridão e do líquido escuro que o marido vomitara dias atrás. Dona Marta revelou que existia um mestre espiritual, respeitado na cidade de Chaldok, um homem que fazia caridade no grande templo central. O mestre, conhecido como Senhor Mui, tinha a capacidade de desmanchar as amarrações mais antigas e malignas que destruíam a vida dos inocentes. A idosa entregou um pequeno amuleto de madeira benta para Beatriz, recomendando que ela arrumasse as malas e levasse Lucas até o santuário sagrado. Imediatamente, a vendedora de tofu sentiu uma centelha de esperança renascer em sua alma atribulada. Dona Ana costurou um lenço grosso ao redor do amuleto de madeira, colocando-o sob o travesseiro de Lucas para protegê-lo durante a madrugada. O doente permanecia em um sono agitado, sussurrando palavras desconexas e movendo os dedos das mãos como se tentasse se desvencilhar de amarras invisíveis. Beatriz arrumou as roupas das 3 crianças na mala de lona, decidindo que partiria assim que os primeiros raios de sol cortassem a névoa matinal. O destino da família estava agora depositado na fé daquele templo distante. O amanhecer trouxe um vento gelado que balançava as janelas de madeira da residência rural, enquanto a van de transporte aguardava no portão. Lucas foi carregado até o veículo nos braços de 2 vizinhos fortes, demonstrando uma inconsciência que assustava a todos os presentes. Dona Ana despediu-se da nora com um abraço apertado, prometendo cuidar da horta de soja e manter as luzes da casa acesas até o retorno deles. Beatriz subiu no automóvel e sentou-se ao lado do marido moribundo, segurando a mão dele com firmeza enquanto a van partia pela estrada de terra. A longa jornada em direção ao templo sagrado de Chaldok havia começado oficialmente para o casal. O trajeto durou várias horas com o veículo, cortando as rodovias estaduais e subindo as montanhas íngremes que cercavam a província sagrada. Lucas gemia baixinho a cada solavanco da estrada, com o rosto coberto por um suor frio que exalava o mesmo odor metálico das crises anteriores. Beatriz mantinha os olhos fixos na paisagem que mudava gradativamente, revelando grandes estátuas de pedra e portais decorados com símbolos espirituais antigos. A van finalmente estacionou no pátio de paralelepípedos localizado diante da imensa estrutura do templo central. O clamor dos fiéis e o aroma forte de incenso queimado invadiram o ambiente de forma avassaladora. Beatriz ajudou o marido a descer do automóvel, mas assim que os pés de Lucas tocaram o primeiro degrau de pedra do portal de entrada, algo assustador aconteceu.
O corpo do carregador de mercado enrijeceu completamente e seus olhos se arregalaram fixando-se no topo da torre principal do santuário. Uma lufada de vento negro pareceu soprar debaixo das vestes do homem, derrubando os vasos de flores decorativos que enfeitavam as laterais da escadaria sagrada. Lucas abriu a boca e soltou um rugido estridente que não parecia humano, atraindo a atenção de dezenas de monges. Fiesque caminhavam pelo patio de Chorop. O rugido estridente de Lucas ecoou pelas paredes de pedra do santuário de Chaldok, fazendo com que vários fiéis recuassem assustados e derrubassem suas oferendas de incenso no pátio. Beatriz agarrou os ombros do marido com força, sentindo os músculos dele tremerem como se uma corrente elétrica de alta voltagem estivesse atravessando aquela carne magra. O carregador de mercado cravou as unhas no próprio peito, rasgando o tecido da camisa, revelando as manchas vermelhas que agora latejavam sob a pele acinzentada. 3 monges, vestidos com trajes tradicionais de cor açafrão, correram em direção ao casal, tentando amparar o homem que parecia prestes a desabar nos degraus da entrada. A lufada de vento escuro que soprou debaixo das vestes de Lucas continuava a agitar as folhas das árvores do pátio, espalhando uma poeira densa que obscurecia a visão das pessoas. Beatriz chorava alto, implorando aos céus que enviassem o mestre espiritual de quem Dona Marta falara antes que o coração do companheiro parasse de bater. O carregador tentou morder os próprios lábios em um espasmo violento, liberando mais uma vez aquele filete de fluido escuro e espesso que exalava o insuportável perfume da podridão. A multidão ao redor começou a sussurrar palavras de oração, percebendo que aquela cena não se tratava de um colapso médico comum, mas de uma manifestação maligna. As portas de madeira maciça do salão principal do templo se abriram com lentidão, revelando a silhueta de um homem de meia idade que vestia uma túnica cinza clara muito simples. O sujeito exibia uma postura ereta e firme, com olhos extraordinariamente afiados e uma expressão de autoridade que imediatamente acalmou o tumulto no pátio. Era o Senhor Muyi, o mestre espiritual que dedicava sua vida a auxiliar os necessitados que buscavam amparo do santuário sagrado. O homem caminhou a passos calmos em direção à escadaria, sem demonstrar a menor surpresa ou temor diante dos rugidos e da agressividade física que emanavam do corpo de Lucas. O mestre espiritual parou a poucos centímetros do doente e estendeu a mão direita, tocando suavemente a testa de Lucas com o polegar marcado por uma cicatriz antiga. O carregador de mercado soltou um último suspiro ruidoso e desabou imediatamente nos braços dos monges, adormecendo em um estado de inconsciência profunda e pacífica. O vento negro cessou no mesmo instante, permitindo que a poeira baixasse sobre os paralelepípedos do templo e que os fiéis retomassem suas atividades normais. O Senhor olhou profundamente nos olhos vermelhos de Beatriz, examinando o cansaço e a angústia que marcavam as feições da jovem mãe de família. O mestre explicou em voz baixa que o templo era um local de cura, e que a vendedora de tofu poderia depositar seus temores nos altares bantus daquela casa de oração. Ele ordenou que os monges carregassem Lucas para um aposento privativo localizado nos fundos da propriedade, longe dos olhos curiosos da multidão de visitantes. Beatriz recolheu a bolsa de lona e seguiu o grupo pelos corredores de pedra, sentindo o peso do envelope pardo de Camila queimar dentro de seus pertences. A jornada exaustiva pelas estradas estaduais parecia finalmente ter alcançado um porto seguro após meses de escuridão total e tratamentos falhos. Medicinais. Lucas foi acomodado em uma cama de bambu macio, com a respiração finalmente estabilizada, embora seu corpo continuasse extremamente magro e debilitado. O Sr. Muyei sentou-se em um banco redondo ao lado do leito e começou a examinar as mãos e os pés do doente com extrema atenção. O mestre espiritual pressionou levemente os pontos latejantes do pescoço do carregador, balançando a cabeça de forma negativa, conforme confirmava as próprias suspeitas sobre a origem daquela dor. O Sr. Mui voltou-se para Beatriz e declarou, de forma direta, que Lucas não sofria de nenhuma enfermidade natural ou vírus contraído nas jornadas de trabalho. O mestre afirmou que o homem havia sido atingido por uma poderosa e antiga amarração de feitiçaria.
um feitiço de sangue projetado para destruir a vitalidade humana. Beatriz sentiu as lágrimas rolarem por suas bochechas gastas pelo sol, confirmando que os hospitais da capital nunca encontraram nenhuma anomalia física nos exames. A vendedora de tofu implorou de joelhos para que o mestre iniciasse os rituais de quebra daquela maldição invisível. O senhor Muei pediu para que a esposa se levantasse, explicando que o processo exigiria paciência e que o feitiço estava profundamente enraizado nos órgãos internos do carregador. O mestre revelou que o ritual completo deveria ser realizado em 3 etapas distintas, com intervalos de 3 dias entre cada sessão de oração no altar. Ele alertou que as forças das sombras tentariam resistir à purificação, provocando visões aterrorizantes e ruídos misteriosos durante as madrugadas no templo de Shaldok. Beatriz aceitou todas as condições sem hesitar, disposta a enfrentar qualquer assombração para restaurar a saúde do marido. O primeiro ritual de purificação foi agendado para o início daquela mesma noite, assim que a lua cheia alcançou o topo da torre principal do santuário. O senhor Muiei entrou no aposento carregando uma bandeja de metal que continha 5 ovos caipiras frescos, um prato de arroz cru misturado com sal grosso e um pano vermelho. O mestre espiritual acendeu 3 bastões de incenso perfumado, entoando mantras antigos em um idioma sagrado que Beatriz não conseguia compreender de sua cadeira no canto. O ambiente começou a esquentar de forma rápida, com as chamas das velas oscilando de maneira violenta sem que houvesse vento. O mestre colocou o tecido vermelho sobre a face de Lucas e começou a rolar os ovos frescos pelo peito e pelos membros rígidos do carregador de mercado. A cada movimento do alimento sobre a pele do doente, um som de estalo ecoava pelo quarto, como se pequenas linhas de madeira estivessem se quebrando por dentro. Lucas gemia baixinho sob o pano, expressando uma agonia que parecia vir do fundo de sua alma aprisionada pela feitiçaria cruel. O senhor Muiei mantinha a expressão severa e concentrada, sem interromper as orações até que o último ovo fosse passado pelo corpo do trabalhador. O mestre espiritual recolheu os alimentos e caminhou até a mesa de madeira, chamando Beatriz para testemunhar o resultado daquela primeira extração mística. O senhor Mui quebrou o primeiro ovo em uma tigela de cerâmica branca, revelando uma gema perfeitamente normal e limpa de qualquer impureza. No entanto, ao quebrar o segundo objeto, uma substância negra como nanquim jorrou do interior da casca, espalhando imediatamente aquele mesmo odor insuportável de podridão. Beatriz cobriu o nariz com o lenço, horrorizada ao ver que o terceiro e o quarto ovo continham tufos de cabelo humano e pregos oxidados. O mestre quebrou o quinto e último ovo, retirando de dentro dele um pequeno pedaço de pano branco dobrado que exibia desenhos no guanmuel feitos com tinta vermelha de sangue. O senhor Muiei desdobrou o tecido com a ponta de uma faca de prata, revelando que as inscrições continham o nome completo e a data de nascimento exata de Beatriz. O mestre olhou para a jovem esposa e revelou uma verdade assustadora que fez o sangue dela congelar nas veias. O senhor Mui afirmou que a maldição nunca foi direcionada a Lucas, mas sim à própria Beatriz, e que o marido apenas recebeu o impacto do feitiço. O senhor Muiei aproximou a lâmina de prata do pedaço de pano branco, fazendo com que a tinta vermelha de sangue parecesse brilhar sob a luz fraca das velas. Beatriz apertou as mãos contra o peito, sentindo o ar sumir de seus pulmões ao ouvir que o feitiço de destruição, na verdade, carregava o seu próprio nome. A vendedora de tofu olhou para o marido adormecido na cama de bambu, compreendendo o motivo de nenhum exame médico na capital ter decifrado aquela agonia. Lucas havia absorvido toda a carga da feitiçaria maligna por puro acidente, servindo de escudo involuntário para salvar a vida da companheira. O mestre espiritual jogou o tecido impregnado em um braseiro de ferro, liberando uma fumaça cinzenta que subiu rapidamente em direção ao teto de madeira. O senhor Mui explicou que a alma de Beatriz possuía uma proteção espiritual muito forte, herdada das orações e da retidão de seus antepassados da zona rural. Como a feitiçaria não conseguiu quebrar a barreira defensiva da mulher, a energia das sombras procurou o elo mais próximo e vulnerável
daquela casa. Lucas acabou pisando ou tocando no objeto de amarração que havia sido lançado na propriedade da família durante a madrugada fria. O mestre espiritual ordenou que Beatriz fizesse silêncio absoluto sobre a descoberta, pois o revelamento precoce do segredo faria com que as forças ocultas atacassem as crianças pequenas. A jovem mãe limpou as lágrimas com o lenço, jurando obedecer a cada instrução benta. A primeira noite no templo de Shaldok avançou com um silêncio sepulcral que parecia congelar as paredes de pedra do aposento privativo dos fundos. Lucas permanecia em um estado de repouso profundo, com a pele do rosto recuperando sutilmente a vivacidade perdida durante os meses de isolamento. Beatriz sentou-se na cadeira de balanço de bambu, mantendo os olhos fixos na janela que dava para o jardim interno de flores de lótus bantas. Por volta das 3 horas da madrugada, um ruído arrastado começou a ecoar do lado de fora da propriedade, assemelhando-se a passos pesados sobre as folhas secas. A vendedora de tofu segurou o amuleto de madeira com força, lembrando-se do aviso do mestre espiritual. O som misterioso aproximou-se da vidraça gasta, transformando-se em uma voz feminina e sussurrada que chamava pelo nome de Lucas de forma insistente. A assombração tentava imitar o tom de voz de Beatriz, implorando para que o carregador de mercado se levantasse da cama e caminhasse até o pomar. O trabalhador moveu os dedos das mãos de forma inquieta na cama, demonstrando que sua mente adormecida escutava o chamado perigoso da escuridão. Beatriz mordeu os próprios lábios para não quebrar a ordem de silêncio absoluto, mantendo-se firme na cadeira enquanto derramava lágrimas silenciosas, de pavor. O Sr. Mui apareceu no corredor segurando uma sineta de bronze benta, cessando o tormento. O mestre espiritual tocou o objeto de metal 3 vezes seguidas, fazendo com que o sussurro da mulher desaparecesse imediatamente na névoa da montanha. O Sr. Muiei entrou no quarto e trocou a água da jarra de argila, adicionando algumas gotas de um extrato de ervas medicinais bantas. O curandeiro explicou que a dona do feitiço já havia percebido a tentativa de cura e que estava usando guias espirituais para prender a alma de Lucas. Ele revelou que o próximo ritual exigiria que a própria família realizasse uma escavação física na fazenda para desenterrar a raiz material do mal. Beatriz escutou os detalhes com atenção, anotando mentalmente cada palavra do experiente guia. O Sr. Muei sentou-se na mesa redonda e retirou um mapa desenhado à mão da gaveta, apontando para a estrutura da residência rural do casal. O mestre espiritual afirmou que a amarração estava enterrada exatamente a 3 palmos de profundidade sob as raízes da grande árvore Jimmy do quintal. No entanto, a extração do objeto maldito não poderia ser feita por qualquer pessoa da vizinhança ou por trabalhadores contratados no mercado. O Sr. Muoi declarou com severidade que a terra deveria ser cavada exclusivamente por um membro da família que pertencesse ao signo astrológico do Galo. Beatriz franziu a testa, tentando lembrar a data de nascimento de cada parente vivo. A vendedora de tofu percebeu que apenas 2 pessoas de seu sangue preenchiam aquela condição espiritual específica exigida pelo mestre de Shaldok. A primeira era a própria Dona Ana, que já sofria com as dores da idade avançada e com os problemas crônicos que limitavam seus movimentos físicos. A segunda pessoa era o irmão caçula de Lucas, que morava na fazenda vizinha junto com Camila, mas que se encontrava trabalhando em uma colheita distante. Beatriz decidiu que enviaria uma mensagem urgente para a sogra idosa através do aparelho telefônico do mestre, ordenando o início dos preparativos no sítio. A jovem esposa temia que o atraso na escavação destruísse o progresso. O Sr. Muei entregou uma garrafa de vidro escuro, contendo uma água benta especial, instruindo Beatriz a derramar o líquido sobre o solo da árvore antes de cavar. O mestre advertiu que se outra pessoa que não fosse do signo do galo tocasse na enxada, a maldição ganharia uma força destrutiva irreversível. Beatriz guardou o vasilhame na bolsa de lona, preparando-se para a segunda sessão de orações que aconteceria na noite seguinte no altar central. Lucas acordou no fim da tarde daquele segundo dia, exibindo uma lucidez que há semanas a família não testemunhava na residência rural. O homem conseguiu beber uma caneca de sopa de legumes sem sentir nenhuma náusea. O carregador de mercado segurou os dedos de Beatriz e agradeceu pelo sacrifício da esposa,
prometendo que voltaria a carregar os fardos pesados do mercado central assim que recuperasse os músculos. A vendedora sorriu de forma terna, ocultando o segredo assustador sobre a origem da feitiçaria para não ferir o coração generoso do companheiro de vida. Enquanto o casal compartilhava aquele momento de calmaria no quarto do templo, a situação no vilarejo rural tomava um rumo tenso. Dona Ana recebeu as instruções de Beatriz através do rádio do vizinho e caminhou até o quintal, gasta, segurando uma velha enxada de ferro com as mãos calejadas. A idosa aproximou-se do tronco da grande árvore Jimmy, sob os olhos curiosos de vários moradores da vila que começavam a se agrupar no portão de Zele, madeira. Camila observava a movimentação da janela de sua própria cozinha, sentindo um pavor gélido subir por suas pernas ao ver a sogra limpar o terreno com a enxada. A cunhada de Lucas correu em direção ao quintal da vendedora de tofu, com os cabelos desgrenhados e a voz trêmula de puro desespero. Camila invadiu a propriedade e tentou arrancar a ferramenta das mãos de Dona Ana, oferecendo-se de forma histérica para realizar o trabalho pesado da escavação sob o sol do fim da tarde. Dona Ana recusou a ajuda com firmeza, lembrando-se da advertência estrita de Beatriz sobre a restrição espiritual ligada ao signo do galo na família. Camila insistiu de forma agressiva, segurando o cabo de madeira da enxada com tanta força que os nós de seus dedos ficaram brancos de tensão nervosa. A multidão de vizinhos começou a vaiar a atitude incompreensível da cunhada, exigindo que ela deixasse a idosa cumprir a tarefa em paz. No mesmo instante, uma figura jovem avançou do meio da multidão de moradores rurais, caminhando direto na direção das duas mulheres que disputavam a posse da ferramenta agrícola. Era Mariana, a vizinha que morava na residência localizada exatamente em frente à gangue de tofu de Beatriz e que sempre demonstrou rancor contra o casal. Mariana exibia um sorriso desdenhoso no rosto enrugado, carregando uma pequena cuia de barro que continha um pó cinzento de aspecto suspeito. A recém-chegada interveio na discussão com uma voz ríspida, afirmando que também pertencia ao signo do galo e que exigia o direito de cavar aquela terra preta. Dona Ana recuou assustada com a energia pesada que emanava de Mariana, enquanto o céu sobre o vilarejo rural começou a escurecer de forma súbita com nuvens de tempestade. Mariana deu um passo à frente, balançando a cuia de barro com desdém, enquanto as primeiras gotas de chuva fria começavam a molhar as folhas secas da grande árvore de Mê. Dona Ana segurou o cabo de madeira da enxada com mais força, sentindo o peito arder de indignação com a audácia daquela vizinha que sempre olhara a família com desprezo. A idosa recusou a intromissão imediatamente, afirmando que a terra de seu quintal seria tocada apenas por mãos bentas e autorizadas pelas instruções que vinham do templo de Xaldó. Camila recuou para perto do portão de madeira gasta, cobrindo o rosto com o casaco de lã para ocultar as lágrimas de puro pavor que ameaçavam denunciar seu envolvimento secreto. A multidão de vizinhos formou um círculo tenso ao redor do tronco da árvore de Mê, comentando em voz baixa sobre os sinais bizarros que surgiam no céu escuro daquela tarde. O vento forte começou a girar em redemoinho, no centro do quintal, levantando a poeira preta e forçando os moradores rurais a cobrirem os olhos com as mãos calejadas. Dona Ana ignorou a presença hostil de Mariana e ajoelhou-se na terra batida, retirando do bolso a garrafa de vidro escuro enviada por Beatriz com o líquido protetor. A mãe de Lucas derramou a água benta sobre a área da escavação, fazendo com que o solo soltasse uma fumaça branca e fina acompanhada por um chiado misterioso. Mariana recuou um passo abruptamente ao ver a reação da terra com a água benta, exibindo uma expressão de ódio profundo que distorceu suas feições faciais. A vizinha ressentida guardou a cuia de barro sob o xale escuro, murmurando palavras ríspidas contra a idosa, antes de desaparecer no meio da multidão de curiosos. Dona Ana levantou-se com dificuldade, apoiando o corpo cansado na ferramenta de ferro para desferir o primeiro golpe contra as raízes da árvore de Mi. O metal bateu contra o solo firme com um som seco, iniciando a tarefa exaustiva que testaria os limites físicos daquela senhora do signo do galo.
Os minutos avançavam lentamente enquanto a idosa cavava o buraco sob os olhos atentos da vizinhança, que permanecia em completo silêncio. A chuva fina continuava a cair, misturando-se com o suor que escorria pelo rosto enrugado de Dona Ana e transformando a terra preta em uma lama densa. Camila observava cada palmo de profundidade alcançado pela ferramenta, roendo as unhas com o coração batendo no peito como se estivesse prestes a explodir. Quando a escavação atingiu o terceiro palmo de profundidade exato, a ponta de ferro da enxada colidiu com algo rígido, produzindo um estalo metálico que ecoou por todo o quintal familiar. Dona Ana largou a enxada e ajoelhou-se na lama, usando as próprias mãos gastas pelo tempo para afastar os pedaços de terra e raízes cortadas. Os dedos da idosa encontraram um embrulho de pano branco cuitado, amarrado firmemente com várias voltas de uma linha de costura vermelha e grossa. A multidão de moradores rurais soltou um suspiro coletivo de espanto, percebendo que as palavras do mestre espiritual do templo distante eram absolutamente verdadeiras. A mãe de Lucas ergueu o objeto maldito com extremo cuidado, sentindo um calafrio violento percorrer seus braços até alcançar o peito cansado. O pacote exalava o mesmo cheiro nojento de carniça que havia invadido o quarto de Lucas durante as crises mais severas da enfermidade espiritual. Dona Ana caminhou até a varanda da casa de madeira gasta, colocando o embrulho sobre a mesa sob a luz fraca da lamparina a óleo. Com as mãos trêmulas de indignação, a idosa cortou as linhas vermelhas com uma faca de cozinha, desfazendo as dobras do tecido branco com lentidão. O interior do pacote revelou uma pequena figura humana feita de rime seco, preenchida com tufos de cabelo humano e unhas cortadas que pertenciam originalmente ao acervo pessoal de Beatriz. O detalhe mais aterrorizante daquela amarração material de feitiçaria era a presença de dezenas de agulhas de costura enferrujadas, cravadas profundamente no crânio do boneco de rime. As inscrições com o nome de Beatriz e os símbolos Nanguan de sangue confirmavam que aquela caindo de joelhos no chão da varanda, enquanto agarrava os próprios cabelos em um surto de culpa. A multidão de vizinhos começou a apontar os dedos na direção da cunhada, exigindo explicações sobre aquele segredo. No mesmo instante, a centenas de quilômetros dali, no aposento privativo do templo de Chaldok, Lucas deu um sobressalto na cama de bambu macio. O carregador de mercado abriu a boca e liberou uma grande quantidade de um fluido claro e aquoso, como se seu organismo estivesse expulsando a última gota da toxina. Beatriz correu para amparar o marido, limpando o rosto dele com o lenço branco bento entregue pelo experiente Sr. Mui. O corpo do doente começou a recuperar a temperatura normal imediatamente, perdendo a rigidez muscular que o mantinha preso ao leito de dor há 9 meses longos. O Sr. Mui entrou no quarto, segurando o braseiro de ferro, afirmando que a raiz da feitiçaria havia sido arrancada do solo da fazenda rural naquele exato minuto. O mestre espiritual ordenou que Beatriz enviasse um aviso para que a sogra queimasse o boneco de rime antes do anoitecer para evitar o retorno do mal. A vendedora de tofu chorou de gratidão, abraçando o companheiro que agora exibia olhos brilhantes e um sorriso de total alívio físico. No entanto, o mestre Bento alertou que a quebra definitiva do feitiço provocaria uma reação violenta contra as pessoas que haviam encomendado a destruição da família. De volta ao quintal da residência rural, Dona Ana recolheu um punhado de palha seca e jogou um pouco de querosene sobre o boneco de rime e o pano branco. A idosa riscou um fósforo com determinação, lançando a chama contra o objeto de amarração, que começou a queimar com uma labareda esverdeada e barulhenta. Um som semelhante a um choro de mulher pareceu ecoar de dentro do fogo, assustando os moradores rurais que recuaram em direção à estrada principal. Enquanto o feitiço virava cinzas escuras sob a chuva, um grito de dor terrível rompeu o silêncio, vindo da residência localizada do outro lado da rua. O grito de dor terrível rasgou a cortina de chuva e fez a multidão de vizinhos congelar no meio do quintal de Dona Ana. O som agudo vinha diretamente da residência de Mariana, localizada do outro lado da rua de terra batida da comunidade rural.
Os moradores abandonaram o círculo ao redor das cinzas, esverdeadas da árvore Jimmy, e correram em direção à entrada da casa vizinha. Dona Ana largou o fósforo apagado no chão enlameado, caminhando com passos trêmulos e amparada por 2 conhecidos da feira de tofu. Camila permaneceu caída de joelhos na varanda gasta, batendo com a cabeça contra as ripas de madeira, enquanto gemia palavras desconexas de arrependimento profundo. Os homens mais fortes da vila empurraram a porta da frente da casa de Mariana, que cedeu com facilidade, revelando um cenário de completo horror. O corpo de Mariana estava caído no centro da sala de estar, com o rosto colado contra o piso de cimento frio e os membros retorcidos. A cuia de barro que ela carregava minutos antes havia se despedaçado, espalhando aquele pó cinzento e suspeito por cima do tapete de lona. Uma fumaça invisível parecia queimar as roupas da mulher, que exibia manchas roxas e queimaduras idênticas às que torturaram Lucas nos últimos meses. O cheiro de carne chamuscada invadiu o ambiente de forma avassaladora, forçando os curiosos a cobrirem o nariz. Mariana abriu os olhos arregalados, fixando a atenção nas pessoas que invadiam seu espaço, enquanto seus lábios soltavam espasmos violentos. A vizinha ressentida tentou levantar o braço direito para apontar na direção do quintal de Dona Ana, mas seus dedos enrijeceram como galhos secos. Ela soltou um último suspiro ruidoso e sufocado, deixando o corpo completamente imóvel sob os olhares aterrorizados da comunidade do vilarejo. Alguém correu para acionar a ambulância e a polícia militar da comarca vizinha, percebendo que aquela morte trágica carregava mistérios inexplicáveis. O pânico se instalou definitivamente entre os moradores que acreditavam na força do retorno espiritual. 2 horas mais tarde, as viaturas da polícia técnico-científica estacionaram diante da residência isolada, isolando a área com faixas amarelas de isolamento. Os peritos criminais examinaram o cadáver de Mariana e recolheram os fragmentos da cuia de barro para análise laboratorial nos institutos da capital. O relatório preliminar dos legistas apontou que a causa imediata do óbito havia sido um acidente vascular cerebral fulminante de origem desconhecida. Os agentes de segurança interrogaram os vizinhos que testemunharam o tumulto no quintal, mas ninguém mencionou a queima do boneco de Remy. A verdade sobre a feitiçaria desmanchada permaneceu guardada sob o silêncio cúmplice. Enquanto o corpo de Mariana era recolhido pelo rabecão do Instituto Médico Legal, Camila foi levada para o Hospital Regional da província. A cunhada de Lucas havia perdido completamente a capacidade de formular frases coerentes, rindo e chorando alternadamente nos braços dos enfermeiros. Os médicos psiquiatras diagnosticaram um surto psicótico grave provocado por estresse emocional extremo e sentimento de culpa crônico acumulado. A jovem esposa do irmão caçula de Lucas foi trancada em um quarto de isolamento da ala psiquiátrica, repetindo sem parar o nome de Beatriz e implorando por um perdão que sua mente perturbada não encontrava. A notícia sobre a morte trágica de Mariana e o colapso mental de Camila cruzou a distância e alcançou o templo sagrado de Chaldok. Beatriz recebeu a ligação telefônica de Dona Ana enquanto organizava os pertences de Lucas no quarto privativo do Santuário de Pedra. A vendedora de tofu escutou o relato da sogra com o coração apertado, sentindo uma mistura de alívio profundo e tristeza pela destruição daquelas vidas. Lucas caminhava pelo jardim interno do templo, exibindo ombros firmes e uma coloração saudável no rosto que há muito tempo havia desaparecido. O mestre espiritual Sr. Mui aproximou-se do casal segurando uma caneca de chá quente. O Sr. Mui olhou para o horizonte cinzento e declarou que a lei do retorno havia cumprido seu papel cósmico, sem a necessidade de vingança humana. O mestre entregou 3 amuletos de pano vermelho para Beatriz, ordenando que ela os amarrasse no pescoço dos 3 filhos pequenos assim que retornasse à fazenda. A jovem mãe guardou os objetos bentos na bolsa de lona, agradecendo de joelhos pela proteção recebida nas dependências sagradas de Chaldok. A viagem de volta estava marcada para a manhã seguinte. O retorno do casal ao vilarejo rural aconteceu sob a luz clara de um amanhecer ensolarado, com os vizinhos esperando na entrada do sítio. Lucas desceu da van de transporte por conta própria, sendo recebido com abraços calorosos e lágrimas de felicidade por parte de Dona Ana e das crianças.
O carregador de mercado sorriu para os amigos rurais, demonstrando que a força e a vivacidade de seus músculos haviam retornado de forma definitiva. A casa de madeira, que antes parecia sufocada pela sombra da morte, agora exalava o perfume das flores e a alegria do reencontro familiar. Beatriz caminhou até a cozinha para acender o fogão a lenha. A rotina produtiva da fazenda foi retomada gradativamente com Lucas voltando a carregar os fardos pesados no mercado central da cidade vizinha. Beatriz reabriu sua gangue de tofu tradicional na feira local, sendo acolhida com entusiasmo pelos clientes antigos que sentiam falta do produto fresco. A prosperidade financeira começou a bater novamente na porta daquela família honesta que suportou 9 meses de provações severas. No entanto, o mistério sobre o paradeiro final do envelope pardo de Camila e o destino da herança da falecida Mariana continuavam a assombrar os pensamentos mais profundos da jovem vendedora de tofu. Uma semana após o retorno de Shaldok, Lucas caminhava pelo pomar de Mi durante o fim de tarde quando notou algo estranho perto do portão. O trabalhador avistou uma figura magra e maltrapilha que vestia roupas rasgadas e caminhava de forma errática pela estrada de terra batida. A pessoa segurava uma boneca de pano gasta contra o peito, conversando com as árvores e soltando risadas estridentes que quebravam a calmaria do crepúsculo. Lucas aproximou-se do limite da propriedade rural para identificar o andarilho, sentindo seu coração acelerar ao reconhecer as feições familiares daquela mulher transtornada. Era Camila, que havia fugido do hospital psiquiátrico. Lucas caminhou lentamente até a beira da cerca de arame farpado, observando os passos desregulados de Camila pela estrada de terra da comunidade rural. A antiga visitante da noite do envelope pardo gesticulava no ar com fúria, apertando a boneca de pano gasta contra os seios como se protegesse um tesouro precioso de ladrões invisíveis. O carregador de mercado sentiu um nó apertar em sua garganta, ao testemunhar a ruína completa daquela jovem mulher que antes cuidava da fazenda vizinha. Beatriz saiu da cozinha carregando uma bacia de alumínio vazia e correu para o lado do marido, paralisando os movimentos ao reconhecer a silhueta da cunhada. A vendedora de tofu segurou o braço forte de Lucas, enquanto os gritos sem nexo de Camila ecoavam pelas copas das árvores do pomar de Mê durante o pôr do sol. A andarilha parou diante do portão principal da propriedade, fixando os olhos esbugalhados no casal antes de desabar em um choro ruidoso infantil. Camila caiu de joelhos na poeira da estrada, arranhando a própria face com as unhas compridas, enquanto pedia perdão para as sombras que pareciam persegui-la. Beatriz deu um passo à frente com compaixão, esquecendo o rancor provocado pela descoberta do boneco de rime enferrujado que quase destruiu seu lar. O irmão caçula de Lucas retornou da colheita distante naquela mesma noite, sendo avisado pelos vizinhos sobre o paradeiro e o estado mental alarmante de sua esposa. O jovem agricultor chorou de vergonha diante da residência familiar, assinando os papéis legais de divórcio e decidindo internar Camila permanentemente em um sanatório especializado da capital. A cunhada transtornada foi conduzida para o veículo de resgate médico na manhã seguinte, sem nunca mais recuperar a lucidez ou retornar para as terras do vilarejo. O destino trágico da cúmplice serviu como um aviso silencioso para todos os moradores sobre os perigos da inveja. Com o afastamento definitivo das sombras do passado, a paz e a harmonia fincaram raízes indestrutíveis na rotina daquela humilde família da zona rural. Lucas recuperou totalmente a robustez de seus braços calejados, retomando o transporte diário dos sacos de soja e fardos de farinha no mercado central da província. O trabalhador honesto não sentia mais nenhuma pontada de dor na nuca, dormindo profundamente todas as noites sem o temor das crises periódicas da meia-noite. Dona Ana limpava a casa com um sorriso constante nas feições enrugadas, agradecendo diariamente pelas bênçãos recebidas durante as orações de Shaldok. Beatriz expandiu a produção de seu tofu tradicional com o auxílio das economias que voltaram a crescer na conta do banco local do vilarejo de pescadores. A gandilona na feira livre da cidade vizinha permanecia lotada de fregueses antigos que elogiavam a qualidade e o sabor banto do alimento fresco.
A vendedora dedicada ensinou os segredos da receita artesanal para várias mulheres necessitadas da comunidade rústica, sem o medo de perder clientes para a concorrência do mercado. A generosidade de Beatriz transformou a reputação da família em um exemplo vivo de integridade e amor ao próximo, de acordo com os guias. Os 3 filhos pequenos do casal cresceram fortes e saudáveis sob a proteção constante dos amuletos bantos de pano vermelho, confeccionados pelo mestre Senhor Mui. O filho mais velho iniciou os estudos na escola primária do município vizinho, trazendo orgulho para os pais trabalhadores a cada relatório de notas excelentes. A residência de madeira gasta recebeu uma nova pintura de tinta clara e reparos nas telhas quebradas, apagando os vestígios físicos da noite em que o prato de cerâmica se despedaçou. O aroma de flores de lótus e o som de risadas infantis dominavam o quintal, antes assolado pelo perfume da podridão. Beatriz caminhava até o tronco da grande árvore de todas as tardes para derramar um pouco de água limpa sobre a terra preta onde o mal esteve enterrado. A jovem mãe meditava sobre as palavras do mestre espiritual do santuário distante, compreendendo que a justiça divina opera por caminhos silenciosos e certeiros. Quem escolhe o caminho da feitiçaria e do ódio contra os inocentes acaba construindo a própria armadilha de dor e sofrimento eterno. A lição sobre a lei do retorno e o poder da retidão moral permaneceu viva no coração daquela família que venceu as trevas com fé, sem assombrações. Lucas abraçou a esposa na varanda gasta da residência renovada, observando o brilho de felicidade que marcava os olhos escuros de sua companheira de jornada. O casal compartilhou um sorriso de total cumplicidade e contentamento, sabendo que nenhuma amarração maligna teria força para quebrar o elo banto construído com verdade e suor honesto. A história de provações e cura de Beatriz e Lucas alcançava seu desfecho perfeito e definitivo na calmaria do lar.